O astro John Travolta, conhecido por protagonizar filmes de milhões em bilheteria, possui uma carreira repleta de momentos marcantes. No entanto, talvez o episódio mais curioso e impressionante da sua vida não tenha nada a ver com o mundo da atuação. Em 2009, o ator enfrentou um dos momentos mais difíceis de toda a sua trajetória ao ver o seu filho Jet gravemente doente e posteriormente morrer. Desesperado, ele recorreu a medidas extremas, tentando ressuscitá-lo utilizando técnicas da cientologia, uma religião / seita a qual ele era adepto na época. Nesse vídeo, a gente vai entender os detalhes dessa história bizarra, curiosa, do dia em que John Travolta tentou trazer o seu filho de volta dos mortos. Eu sou o Marcelo Milos, fica comigo, que depois da vinheta eu te conto. John Joseph Travolta é um ator, cantor, produtor e piloto norte-americano. O John, ele era um dos maiores astros que Hollywood já conheceu, um verdadeiro ícone que conquistava todos ao seu redor. O seu carisma, o seu talento o tornaram um fenômeno, especialmente entre as mulheres que não apenas o admiravam, mas o idolatravam como um modelo de homem perfeito. Seus grandes sucessos no cinema contam com o clássico Grease, de 1978, e Hairspray, Em Busca da Fama, de 2007. O astro colecionava conquistas ao longo de sua carreira. Ele já havia sido premiado com um Emmy Award e um Golden Globe Award, além de ostentar também 2 indicações ao Oscar de melhor ator. Em 1985, a sua trajetória foi eternizada com uma estrela na lendária Calçada da Fama em Hollywood. O John, ele foi casado por quase 3 décadas com a atriz e modelo norte-americana Kelly Preston, com quem formava um dos casais mais admirados de Hollywood. A união, que começou em 1991, durou até abril de 2020, quando a Kelly faleceu após uma luta contra o câncer de mama. Durante os anos que passaram juntos, John e Kelly construíram uma família com 3 filhos, Jet, Ella e Benjamin. Apesar de viverem momentos de alegria, também enfrentaram grandes desafios juntos. Um dos mais dolorosos foi a perda do seu primogênito, o Jet, uma tragédia que marcou profundamente a vida do casal. E é aqui que entra a história sinistra sobre ressurreição. Jet Travolta e a cientologia. O Jet, ele chegou à vida do casal no dia 13 de abril de 1992 e aos 2 anos de idade ele foi diagnosticado com uma síndrome chamada de Síndrome de Kawasaki, que é uma doença que afeta principalmente crianças com menos de 5 anos e causa uma inflamação nos vasos sanguíneos por todo o corpo, além de uma febre que não passa com antitérmico. O Jet, ele tinha convulsões frequentes durante toda a sua vida e no dia 2 de janeiro de 2009, quando ele tinha 16 anos, sofreu uma enquanto estava nas Bahamas, numa viagem com a família de férias e infelizmente veio a falecer por isso. Bom, antes de chegarmos à tentativa de ressurreição, é fundamental a gente entender o contexto religioso que permeia essa história. Então vamos para uma explicação simples, né? O John, ele foi criado como católico, mas se converteu à cientologia quando tinha 21 anos, em 1975. A cientologia é uma religião fundada em 1953 por Lafayette Ronald Hubbard, que rapidamente se tornou aí algo meio controverso ao redor do mundo. Na Alemanha, ela é oficialmente classificada como uma seita, enquanto na França ela é até proibida, né? Considerada uma seita extremamente perigosa devido às suas práticas e doutrinas questionáveis. Existe até um documentário intitulado Going Clear que explora então os bastidores e as polêmicas em torno da cientologia. O termo clear está diretamente relacionado ao princípio central da religião, que busca então conduzir o indivíduo a um estado de consciência elevado chamado de limpo. Esse estado, segundo a doutrina, é alcançado quando a pessoa se liberta de traumas e influências negativas que limitam a sua verdadeira essência. O documentário, ele revela então diversos mistérios sobre a cientologia, incluindo práticas controversas como as auditorias. Essas sessões, que supostamente ajudam os membros a se libertarem de traumas, consistem em entrevistas profundas nas quais as informações pessoais e sensíveis do integrante, no caso, são registradas. Contudo, o documentário sugere que esses registros podem ser usados como uma ferramenta de pressão ou até mesmo chantagem
contra os próprios membros, conseguindo então manipulá-los mais facilmente. Além disso, os membros da Cientologia participam de práticas diárias que incluem técnicas específicas, exercícios regimentados e sessões como o chamado de E-metro. Esse dispositivo aí, que se assemelha a um detector de mentiras, ele é utilizado durante as auditorias para medir as respostas emocionais dos participantes, ajudando então, segundo a doutrina, a identificar bloqueios mentais e espirituais que precisam ser trabalhados. Essas práticas são vistas aí como essenciais para alcançar esse estado que eles chamam de clear. Tem até um episódio de South Park que eles dão uma brincada, né? Falam dela. Come on over here and I'll fill you in on how the Church of Scientology works. You see, Stan, Scientology was founded by a great man named L. Ron Hubbard. A Cientologia ela ficou amplamente conhecida numa época como a religião de Hollywood, devido à adesão de várias celebridades de renome. Entre os membros mais notórios está o ator Tom Cruise, que se tornou aí um dos principais rostos da seita. A tentativa de ressurreição. Bom, agora sabendo um pouco sobre a religião de John, né, a seita aí que ele fazia parte, um ex-integrante aí da igreja de Cientologia, né, decidiu contar ao jornal Daily Mail em 2019 que Travolta teria tentado ressuscitar o seu filho Jet, usando técnicas e crenças que eram ensinadas pelos líderes da organização. O Jet teria passado mal, enquanto ele estava na ambulância, o John já teria tentado usar algumas técnicas para tentar trazer o seu filho de volta. O Sam Domingo, que é esse ex-membro da seita aí, diz que passou 22 anos nela, ele disse o seguinte, abre aspas, ele tentou trazê-lo de volta à vida ainda dentro da ambulância, ordenando que a alma dele ficasse dentro do corpo, dizendo, eu ordeno que você fique nesse corpo. Bom, essa seria então uma maneira de tentar impedir que a pessoa morra. Dizem que John teria ficado então aparentemente dias tentando trazer o seu filho de volta com as diversas técnicas que ele sabia. No caso, John poderia tentar fazer isso então porque ele meio que estava num nível já avançado dentro da religião. O ex-membro também contou que depois de fazer isso, Kelly Preston teria tentado outra técnica, vendo que o filho mesmo assim não estava reagindo. De acordo com Sam, Kelly teria passado um dia inteiro na sede da igreja junto com seguranças. Para essa galera que segue a Cientologia, quando você perde um filho, você acredita que o espírito dele deixou esse corpo físico e vai então encontrar outro. John reclamou então com os membros da seita que as técnicas aplicadas não teriam dado certo, mesmo ele fazendo tudo conforme tinha aprendido. Na época, mandaram ele ter calma. Kelly ficou grávida alguns meses depois da morte de Jet. Então, de acordo com Sam, eles acreditam que a alma de Jet está no Ben, né, no Benjamin, que é o outro filho do casal aí que nasceu em 2010. Ele foi lá e reclamou com o pessoal. Falou, gente, meu filho morreu. Dentro do que vocês me ensinaram. Fiz tudo e não consegui. E eles disseram para ele ter calma. E deram algumas orientações para ele. Alguns meses depois, a mulher dele estava grávida. Eles disseram, tá vendo? É porque ele estava esperando essa criança, porque o corpo estava muito estragado, então ele tá agora dentro desse filho. Nossa, inventaram isso que vai passar a alma de um pro outro. E agora ele tá dentro desse filho, porque ele tem um corpo novo, um corpo saudável. Você não acha que era mais justo com o seu filho? Nossa, cara. E é dito que desde então John segue cuidando do seu filho Ben como se fosse Jet. Bizarro, não é? Você já sabia dessa história do John tentando trazer seu filho de volta? Acredita que isso realmente aconteceu? Comenta aqui, eu quero saber a sua opinião. Lembrando que a gente tem vídeo todos os dias no canal. Até o próximo. Tchau!